Meus amigos, vamos aqui para mais um episódio do nosso Delta Cast. Meu nome é Daniel Buchmiller, delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, um dos hosts, e o outro amigo, meu co-host, Gabriel Fonseca. Diga lá. Fala, galera, estamos aqui de novo, segundo episódio da segunda temporada do Delta Cast, o seu podcast de assunto policial. E hoje nós vamos entrevistar aqui uma pessoa que, no meu primeiro dia de carreira de delegado, já estava lá na unidade, trabalhando comigo. Hoje ela mudou de instituição, está numa outra instituição também de segurança pública, mas trabalhou comigo no início ali como escrivã de polícia. E ela vai trazer várias experiências dela como escrivã de polícia, e hoje, onde ela está como oficial da Polícia Militar aqui em Minas Gerais, e a gente vai ter muita coisa boa para conversar hoje, não é não, Daniel? Com certeza, eu também tive o prazer de trabalhar com a nossa convidada no plantão de Vespasiano, ela era escrivã à época, e ela vai contar caso, como que ela entrou na polícia, por que ela quis ser policial e toda a trajetória até chegar onde ela chegou hoje. Essa transição aí para a Polícia Militar, como é que foi? Como é que é CFO, a Cadepol? Foi cadete de aço na Cadepol. Isso eu acompanhei pelo Instagram, hein? Falei, cara, que bacana, velho. Isso é muito legal, Gabriel, porque é muito comum, né? Na minha sala, na Cadepol, eu tinha ex-PMs que viraram policiais civis. E tem policiais civis que viram policiais militares. Sim. Isso é muito comum. A gente chama a outra instituição de co-irmã, né? O que a gente sempre espera é uma ação conjunta. Infelizmente, a gente tem alguns problemas pontuais, sim, não, né, de instituição, mas pessoas, sim, que, do mesmo jeito que a gente tem Ministério Público, Polícia Civil, Judiciário com Ministério Público, mas aí eu percebo muito e eu vejo os policiais novos falando, isso está acabando, e eu espero muito que isso não vire nem assunto mais. Show. E para falar conosco, nossa querida amiga Thaís. Olá, doutor Gabriel. Sem doutores. Doutor Daniel. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Fiquei muito surpresa e grata, né? Vamos fazer um bate-papo bacana aí hoje e vamos lá. Com certeza. Então, conta pra gente, Thaís, assim, o que te motivou a ingressar na polícia, inicialmente a Polícia Civil? Como é que foi ali sua trajetória, as unidades por onde você passou, né, interior, e a última lotação sua? Conta um pouquinho pra gente sobre isso, a trajetória da Thaís na Polícia Civil. No ano de 2008, eu iniciei a faculdade de Direito. E foi o ano também que saiu o concurso da Polícia Civil. Tinha uma menina da minha turma que era policial civil. A gente batia muito papo. Na época, a gente gostava muito de direito penal e tudo. Resolvi fazer o concurso de escrivã e passei, né? Passei. Então, o curso de formação começou no ano de 2009. E quando eu me formei, no finalzinho de 2009, a minha primeira unidade foi no interior de Minas. Foi no Triângulo Mineiro. Nesse período, você conseguiu conciliar o estudo do direito com a carreira, ou você teve que trancar? Inicialmente, eu tentei, né, continuar, mas depois eu tive que trancar. Né? Fui para o interior, lá, uma cidade desconhecida, Conceição das Alagoas, não sei se vocês conhecem. Não conheço. Bem lá no narizinho de Minas, mas gostei bastante, né? Era uma delegacia diária, então, assim, a gente pegava tudo, né? Todos os tipos de crime. Por ser uma cidade do interior, a incidência criminal, né, questão relacionada a crime violento, era bem pequena, mas a questão de violência doméstica era muito alta. Então, assim, tinham algumas peculiaridades. Posteriormente, eu vim trabalhar num projeto que se chamava Avante Mulher, né? Não sei se os senhores chegaram a ouvir falar, mas foi na época da Delegacia de Homicídios. Delegacia de Homicídios, vou cortar. Foi na época que a Delegacia de Mulheres estava dando prioridade a alguns casos por causa do caso de uma cabeleireira que havia sido assassinada e tudo. Esse caso eu lembro dele na televisão. Eu estava estudando ainda na faculdade de Direito. Eu lembro desse caso na televisão, que o ex-marido foi dentro do salão e assassinou ela dentro, olhando assim, isso, dentro do salão. Eu lembro. Isso desencadeou o projeto Avante Mulher. Foi feito na Delegacia de Mulheres, né, aqui do Barro Preto. E
nesse trabalho, foi a primeira vez que eu trabalhei diretamente numa delegacia especializada, né? Eu pude ver como é bom trabalhar numa delegacia especializada e também trabalhar com uma questão que a gente trabalha não só criminal, né? Com a questão também de sensibilidade, de afeto, né? Porque a questão de violência doméstica, ela está muito mais ligada, às vezes, à afetividade, dependência, né? Patrimonial, afetiva, do que ao crime propriamente dito, né? E o atendimento, a lei fala isso, prioritariamente tem que ser feito por mulher. Eu já tive a oportunidade de, às vezes, tentar conversar, não conseguir, porque a mulher não se abre. Então, você foi chamado para um projeto, obviamente, pelo seu trabalho que você exercia lá no Triângulo, né? Isso. E às vezes você é mais psicóloga do que policial, né? Exatamente. A gente tem que conversar muito com a pessoa, porque às vezes ela chega e fala, não aconteceu nada, não é nada, tô aqui, não sei porquê e tudo. E quando você vai conversando com a pessoa, dando abertura, né, para ela se abrir no tempo dela, ela acaba falando, não, realmente eu preciso de ajuda e quero providências. Mas aí a gente tem que deixar bem claro para ela como que vai ser daquele momento que ela decide tomar providências também para frente. As consequências, né? Exatamente. E, assim, né, a polícia não consegue dar 100% de apoio. A gente faz aquela intervenção inicial. Mas a gente tem que orientar a pessoa também a procurar apoio na família, né, com amigos próximos. Porque muitas vezes as pessoas nem sabem que ela tá vivendo aquela situação. Tem gente que sofre calado dentro de casa, tem vergonha de contar para as pessoas. Quando chega numa unidade de atendimento, fica com mais vergonha ainda. Vergonha e medo, né? Vergonha e medo e fala, nossa, eu nunca entrei numa delegacia. E essa situação é bem complicada. Eu vivenciei isso no tempo que eu trabalhei lá no plantão de Vespasiano, porque a gente pegava tudo, clínica geral, e chegava muita ocorrência de Maria da Penha, né? Então você via isso na mulher que realmente estava submetida a uma situação que a lei caracteriza como de subjugação do gênero feminino e tal. Esse vínculo, esse liame financeiro, emocional, essa dependência que a mulher tem desse homem abusador, vamos colocar assim, é muito forte. Então a mulher realmente ela fica envergonhada, ela fica com medo do que vai acontecer, mas ao mesmo tempo ela precisa de sair daquela situação. Então é uma relação muito complicada. É muito difícil, cara. E às vezes a gente enxerga esse problema muito em comunidades carentes, onde só o homem trabalha. Aí ele vai preso, não vai ter comida no prato. Cara. Sim. Exatamente. É muito bizarro. Depois do projeto Avante Mulher, eu fui trabalhar na Delegacia de Homicídios de Ribeirão das Neves. E lá eu permaneci um tempinho bom. E foi lá que eu descobri que eu gostava de trabalhar com crime contra a vida, né? Lá eu me apaixonei por trabalhar com homicídio. Não, a gente se aproxima demais das pessoas, e principalmente em bairros carentes, sabe? O pessoal lá, eles precisavam de ajuda, precisavam de contar com alguém, e muitas das vezes eles procuravam a gente em sigilo para contar as guerras que estavam acontecendo e tudo. E, ao mesmo tempo que a gente tentava combater o homicídio, combatia-se o tráfico de drogas ao mesmo tempo, porque uma coisa leva a outra. Então, assim, foi na Delegacia de Homicídios de Ribeirão das Neves que eu descobri que eu gostava de trabalhar com homicídios. E de lá eu fui para Lagoa Santa. Olha só, você já está na sua quinta unidade, né, eu acho. Quinta unidade. Triângulo, Mulheres, Não, Ribeirão... Quarta unidade. Lagoa Santa. Eu já rodei pra caramba também, o pessoal me zoa. Tem um amigo meu que fala, tira essa formiga da bunda, rapaz, senta no lugar e fica. Mas eu não consigo, eu gosto de ter várias experiências. De lá eu fui pra Lagoa Santa, lá a gente montou um cartório de crimes contra a vida. Logo depois o doutor Gabriel chegou. E a gente trabalhou, fez bastante trabalho legal lá, né, doutor? Bem legal. Eu lembro de um aqui, que foi... Eu não lembro o nome das pessoas, mas eu acho que você vai lembrar desse caso. É uma senhora lá, acho que ela tinha até problemas mentais e ela decepou o pênis era o marido dela, né? Era do amante. Do amante. Ela decepou o pênis do rapaz. Por ciúmes. Por ciúmes. E depois praticou um homicídio
contra a amante do amante. Verdade. Porra, a gente a amante do amante. Isso. Ninguém escapa dessa mulher. A amante do surreal. amante dela, É surreal. E a gente acabou, né, instruiu o inquérito e finalizou com a prisão dela. Sim, teve a prisão dela. Eu lembro Verdade, Agora, busca e eu não apreensão lembro- na casa dela. Eu não lembro se em algum momento eu pedi um exame de insanidade mental dela. Não lembro disso. Ou se eu sugeri isso no relatório final. Sugeriu. Né? É bom que eu tava aqui com a Thaís, que Ai. lembra de tudo. Porque eu não lembro de mais Esse nada. aí ficou marcado. É. Que todo mundo esquecia do homicídio, mas chegava e falava assim, mas ela que cortou o pênis do cara, É. esquecendo. Esquece o homicídio. Matou, esquece, É. rapaz. Ela matou o pinto do cara. É, mas foi esse caso realmente marcou, assim. Né? Marcou. E E a aí gente- você ficou quanto tempo lá em Lagoa Santa? Porque eu não fiquei nem um ano, né? Eu cheguei e fui embora pro plantão. Foi. Em Lagoa Santa eu fiquei do meio de 2012 até 2016. Com bastante tempo. Quando né? novamente nós fomos trabalhar juntos no plantão. Plantão. Exatamente. E aí nós ficamos juntos lá no plantão mais uns 2 anos quase, né? Isso. Trabalhando na equipe. A Thaís foi minha escrivã lá no plantão e aí a gente varava a madrugada lá ouvindo o pessoal. Só botando pra dentro da cadeia. Rapaz, eu curtia plantão, cara. Eu gosto, cara. E quanto mais agitado, melhor. Melhor. A gente chegou a ser da mesma equipe, eu trombava nos plantões de vez em quando, né? Quando eu fiquei sem pai lá, doutor. Porque eu e o Gabriel, a gente trocava, a gente perguntava muito Verdade, plantão. verdade. Então, Quando eu abandonei Quando a ele equipe... abandonou a equipe, aí você foi pra Dobcad, né? aí Foi pra aí Dobcad. estava tendo uma rotatividade de delegados lá. E depois foi o doutor Marcos Vinícius. Ah, tá. Aí ficou Vinícius. fixo lá. Mas o senhor também chegava a trocar bastante plantão com ele. Trocava. Eu Com cheguei ele, a pegar com o uma Dr. equipe Gabriel? fixa com uma galera lá, uma equipe muito legal, que eu tenho contato até hoje, o Cristiano, o escrivão, que era de Pedro Leopoldo, mora em Pedro Leopoldo, Mora em né? Pedro Leopoldo. A equipe muito boa, a galera de Vespasiano trabalha muito bem. O volume era absurdo, né? Então ficava aquela fila de PM do lado de fora e eu gostava muito de ir lá fora pra falar, ó, galera, tá acontecendo isso, pra saber, pra dar uma satisfação, porque eu me colocava naquela farda que o cara tava lá fora esperando. E na Entendeu? época era Vespasiano, Lagoa Santa, São José da Lapa, Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo, Matozinhos, Capim Branco, Prudente e Confins. E Confins. Era pouquinho a cidade. É. Não, Para eram um 8 delegado, cidades, cara. Um delegado, um escrivão e de 2 a 3 investigadores. É. Às vezes a gente fazia um bem bolado, passava os TCOs na frente para poder agilizar, mas tinha flagrante que demorava 4 horas. Dependendo da complexidade do flagrante, né? E além de receber o flagrante, tem vários outros procedimentos que a gente faz internamente, né, que às vezes a pessoa não entende, né? Que não é só entende. ouvir a pessoa, a gente tem que comunicar às autoridades, Tem Ministério Público, comunicação, defensor, Eu nunca família, esqueço, cara, uma vez, fiança, é, né? fiança. nossa. Levar o preso pro presídio, né? Fiança eu já recebi mais de um salário mínimo só em moeda do cofre. Caraca. Eu lembro que um militar uma vez estava lá, né? Aí ele, pô, doutor, tá demorando. Eu falei, não, irmão, calma, a gente tá trabalhando aqui e tal. Ele é até bem mais antigo, não sei se ele estava acostumado com aquela rotina. Aí quando ele acabou de prestar o depoimento, ele acabou, né? Eu falei, pra você, a gente chegou na metade. Porque o procedimento de um flagrante, para quem não sabe, para quem tá ouvindo a gente aí, ele é demorado, ele é complexo. E se você erra, dependendo do que você erra, hoje você pratica crime de abuso de autoridade. Se você esquecer de comunicar a família do preso, se você esquecer de entregar o preso em 24 horas a nota de culpa, se você por algum deslize não comunicar a prisão ao juiz, ao defensor, tudo isso é abuso. Então a gente tem que... E isso tudo 3, 4 horas da manhã, Exatamente. onde a cabeça já tá, meu irmão, na marcha lenta. Então, assim, deixa eu só complicado. aproveitar aqui para chamar a atenção dos colegas plantonistas. Eu sou desse. Eu tô É. me coçando aqui, mas eu vou falar. Cara, a Thaís tá aqui, não vai deixar eu mentir. Cada flagrante meu, eu gosto de chamar de decisão de APFD. Eu não chamo de despacho. Porque eu acho que o delegado está decidindo entre a liberdade ou não daquela pessoa que foi conduzida, né? E às vezes o detalhe é muito pequeno entre uma lesão corporal e tentativa de homicídio, tráfico e uso. Então, eu fazia de fato uma decisão. E era uma decisão para cada caso. Não era a mesma decisão. É verdade. E a gente tem uma facilidade hoje no nosso sistema, né, no PCNet, que você não precisa, entre aspas, de fundamentar. Porque já vem um cabeçalhozinho pronto,
Depois você marca um monte de X lá, que são essas diligências que o Daniel tá falando, de comunicação, de expedição de nota de culpa e tal. E às vezes, muitas vezes, infelizmente, eu recebo autos de prisão em flagrante com o despacho ou a decisão do colega delegado plantonista só com o cabeçalho do PCNet padrão. Não tem a análise da situação de flagrante, que é um requisito da prisão em flagrante. Eu tenho que analisar. Tá presente a situação de flagrante? Foi flagrante próprio? Foi impróprio? Foi fictício? Qual o tipo de flagrante que está presente? Existe indício de autoria e materialidade? Eu tenho que analisar isso. Não precisa fazer um testamento. Não é um testamento, mas eu preciso o mínimo. Aí muitas vezes eu pego só o cabeçalho. Consoante artigo 302 do Código de Processo Penal, ratifica a prisão. Pô, pera lá. Cara, isso não é decisão, cara. Isso não é. Isso é preguiça. E a pessoa que tá ali sendo presa, ela tem o direito dela de conhecer os motivos da sua prisão. Sim. Porque senão, vamos supor, você é um advogado. Você vai pleitear o que ali? O que você vai pedir? Qual foi o entendimento do delegado? Não tem. Eu fico bem chateado. Alguns colegas não dão devido valor ao APFD, que é o auto de prisão em flagrante delito, onde o delegado, no final, ele vai ratificar ou não. Exato. Ele vai decidir a vida de uma pessoa. O mínimo que se espera é que ele fundamente. Exatamente. Mostrar que ele leu, que ele participou e o porquê que ele está fazendo isso. Na minha opinião, é uma das peças mais importantes, se não a mais importante do delegado. É essa. Né? Mas, Thaís, vamos voltar aqui, né? Isso. Você foi pro plantão por alguma necessidade, ou não? Você falou assim, tô cansada desse expediente, não aguento mais, vou passear um pouquinho no plantão, ou teve a necessidade? Eu estava com a necessidade de estudar, né? Então, a escala do plantão, ela se adequava mais aos meus horários de estudos, e então eu decidi ir pro plantão. Lá no plantão também era clínica geral, né? A gente pegava tudo, né? Dessas cidades todas que a gente acabou de falar, e foi uma experiência muito boa, porque a gente trabalha, assim, 12 horas sob pressão, né? Chega viatura chegando, saindo, e ocorrência para dar e vender. Procedimentos mais simples, procedimentos complexos, mas sempre em muita quantidade. Exatamente. Aí você ficou nesse plantão, nesse período, você estava estudando para quê? Qual que era a sua ideia? Inicialmente, eu estava estudando para delegado, né? Posteriormente... Mas delegado não saía concurso, delegado não né? saía naquela época, o senhor lembra? Delegado demorou. A gente entrou em 2013, o próximo foi 2018. Foi 2018. E o nosso edital de 2011. 11, né? Eu achei que era 12. O outro edital foi 2018. Então você estava estudando para delegado, mas não saía. Delegado. E eu resolvi fazer CFO. Porque... O que é o CFO? CFO? Porque às vezes o pessoal que está ouvindo aí não entende. Exatamente. Essas siglas. Eu resolvi fazer o CFO, que é o quê? Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais. Resolvi procurar saber do que se tratava, como que era. E depois que eu ingressei na Polícia Civil, curiosidade, eu não tinha interesse de sair da polícia, não. Tinha interesse de fazer outros concursos e tudo, mas interno, né? Me manter na polícia, porque eu gosto da carreira policial, gosto muito. Concurso de delegado não saía, eu fiz um CFO, não passei, fiquei na bica de passar, mas não passei. Cheguei a comentar com o senhor. Eu lembro disso. Comentei, né? Eu te ajudei com alguns materiais na época, eu lembro. Me ajudou pra caramba, com tanto de material, modéstia. Depois, no outro eu passei. No de 2018 eu passei. E só para deixar claro e a gente enaltecer o mérito da Thaís, para quem não sabe, a Polícia Militar, não sei se é só de Minas ou Brasil inteiro, só tem 10% de vagas para mulher. Então a nota de corte é muito maior. Então Thaís aí brilhou, passou num concurso, uns mais difíceis do Brasil, porque tem aí um número de vagas reduzido para mulheres. É uma opção da instituição, beleza, né? Não cabe aqui tecer comentários, mas fato é que você tá de parabéns, mandou muito bem. Obrigada. Show de bola, Obrigada. Aí, como que foi o ingresso? O ingresso foi prova objetiva, tem a prova aberta também, depois prova oral e teve... tem prova oral? Não sabia. Tem prova oral. Tem prova oral. Quais são as disciplinas? Disciplina era penal, era administrativo, constitucional, penal... Processo penal, penal militar, processo penal militar. Eu já fiz um treinamento com o Portal Carreira Militar, que é um curso que eu dou aula, Isso. né? Que é muito bom para a Polícia Militar. Quem quer ser policial militar de Minas Gerais. Eu estava em Pedro Leopoldo outro dia, rapaz.
no fórum, passou uma viatura, o cara começou a apontar pra mim e gritar. Eu falei, que isso, fera? Ele, professor, foi teu aluno, tô aqui soldado. Cara, é uma alegria, viu? Você não tem ideia. Cara. Eu fico muito feliz. Soldado em Pedro Leopoldo. Não sei se ele tá lá ainda, né? Legal Mas demais. esse curso é bom. E a gente fez um treinamento pra prova oral lá. Não foi o seu, você já tinha passado. Já, né? Pois é. Aí, as etapas do concurso são essas. A prova aberta consiste na redação, prova objetiva, prova oral, teste físico, teste psicológico e depois o início do curso, né? Como que é o curso? O curso eu tenho curiosidade de saber. É internato? Todo mundo pergunta, e você sentiu muita diferença? É completamente diferente, né? É outra realidade. Embora seja polícia... Embora já tenha experiência na área de segurança anteriormente, é muito diferente. A atribuição, eu acho que exige essa diferença, né? Porque uma, você tem uma atuação repressiva, ela é posterior à prática do ato ou do fato criminoso, né? Que é a investigação. Exatamente. E a polícia militar, ela trabalha com a prevenção. Exatamente. E assim, você prevenir um crime... é muito difícil. É muito difícil. Cara, o vagabundo já tá na nossa frente, porque tá pensando no crime. Exato. Então tem que ter essa diferença mesmo. Aqui pode falar vagabundo, fica à vontade, não pode xingar. Tem que ter muitas estratégias, né, na verdade. Sim. Estratégia. Fazer o estudo aí do fenômeno criminal, quando ele ocorre, que horário que ele ocorre, onde que ele está ocorrendo com mais incidência, quais são as estratégias de policiamento aí ostensivo, preventivo, para aplicar naquele determinado local, né, para evitar. Né? Para quem acha que é só entrar na viatura e sair patrulhando. Não. É muito estudo. E então, o primeiro ano do curso mesmo, como é que Fica interno lá? Fica internado, regime de internato. Mora lá? Mora lá. Mas não tem nenhuma saidinha, não? Saidinha final de semana. Recolher às 22, o padrão, recolher às 22 e alvorada às 6 horas da manhã. Dobradura na cama, tudo bonitinho de manhã para inspeção de alojamento masculino, feminino, tudo muito bem organizado, separadinho. E a disciplina militar, né? No primeiro ano, quem já não era militar, na verdade, eles introduzem mais, né? Como que funciona o militarismo e tudo. E é muita ralação também. Eu já vi algumas fotos suas lá. Tinha uma foto, você tava tensa, assim. É gás lacrimogênio? Devia ser. É gás. É muito treino físico. Exatamente. Questão de manuseio de arma, ingresso nos locais, muito disso, estudo, né? A Polícia Militar tem muitos cadernos, eu conheço vários militares, tem muitos cadernos doutrinários. Fala de toda a doutrina operacional. E você recebe nesse período? Como é que é? Você já entra no curso como oficial? Qual que é a sua nomenclatura lá? Você é o quê? Cadete. Cadete. A gente é cadete do primeiro ano, cadete do segundo ano e cadete do terceiro ano, que é o curso líder e administra todas as atividades dos cursos mais modernos, que seriam do segundo ano, primeiro ano. Você fica 3 anos na academia. Foram 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio e 6 meses de aspirante. Que a gente está estagiando na unidade, né, vendo qual que é a função dos oficiais, trabalhando junto com os tenentes. E depois desses 6 meses, né, esse aspirantado, que é chamado de período de arregimentação, a gente é declarado oficial. Então, por isso que é os 3 anos, né? E Exatamente. Nesse período, como é que é a questão do salário? É o salário integral? Como é que é? Tem os salários lá do cadete de primeiro ano, cadete de segundo ano, de terceiro também é diferente, de aspirante também é diferente e agora de tenente também é diferente. Então cada um tem um salário diferente. Aí depois dos 3 anos, aspirante. Depois dos 2 anos e meio, aspirante. É declarado aspirante. E depois do aspirantado, né, que é chamado de período de arregimentação, 6 meses. São os promovidos a oficiais. Aí oficial segundo tenente. Atualmente, segundo tenente. Eu estou no posto de segundo tenente. Como que é a graduação dentro da Polícia Militar? Você consegue falar pra gente? Segundo tenente, primeiro tenente? Isso. Como é que é? Segundo tenente. Aqui, ó, tem cadete. Eu tenho curiosidade, eu não sei não. Vamos lá. Depois vou até conferir. Cadete, né? Nos oficiais. Cadete primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Aspirante. Segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Aí são os oficiais superiores. Isso. Que é major, tenente-coronel e coronel. Exatamente. E capitão é oficial
intermediário. Ah, sim. E os demais subalternos. Entendi. Eu não sei se foi lá no Rio de Janeiro, mas eu acho que foi. Tinha uma proposta lá de criar o cargo de... Era general da PM. É porque exército tem. Não, exército tem. As Forças Armadas têm. Eu Mas acho lá que não era tem. O máximo é o coronel full, né? Coronel full. 3 estrelas gemadas. Mas eu acho que foi no Rio, que eles queriam criar o cargo de general né? no Rio. Eu não Agora, lembro qual era o engraçado, motivo. Né? No Rio Grande do Sul se chama Brigada Militar e já entra como capitão, não tem isso? Eu lembro que eu fiz uma mentoria para uma menina de lá, que ela queria estudar, chamava Brigada Militar, e eu posso estar falando merda aqui, eu não sei. Mas eu acho que já entrava como capitão, cara. Cada estado faz a sua, top de né? linha, viu? Top de linha. Já como capitão, ela já eu não lembro, eu posso trilhou o estar falando caminho ontem, aqui. capitão. Não, mas ela não passou, coitado. Estudou, mas deve ter passado por Mas outros, acontece. Ué, eu fui reprovado em mais de 20 concursos. Eu também fui reprovado. O cara reprova em 3 e quer desistir. Eu falei, fera, então você tá no caminho errado. Mas aí, a sua função, então, como hoje, segundo tenente, qual que é a sua função, ou as funções de um segundo tenente da Polícia Militar? Então, atualmente eu estou na 11ª Companhia de Polícia Militar Independente, de Pedro Leopoldo. A minha função lá é chefe de seção. Né? A seção que eu estou chama seção administrativa. Ela compreende a seção de recursos humanos e a seção P4. Né? P4, na verdade, é a seção logística. Trabalha com transporte e todas as necessidades logísticas que a unidade apresenta. E aí eu tenho outros militares que são meus auxiliares. O trabalho burocrático na polícia é muito grande, né? Além disso, a gente também tira a escala operacional, né? CPU. Olha só, famoso CPU. Se eu tivesse lá no plantão lá, ia chegar na ocorrência assim, sob ordens do CPU, Thaís, segundo tenente Thaís, tem gente que coloca, no histórico do REDS. Até para resguardar, porque assim, gente, para quem não sabe, desde 2012, salvo engano, exige-se bacharel em direito para ser oficial da Polícia Militar. Exatamente. E o praça, que na maioria das vezes não é formado em direito, tem dúvida. Eu tenho vários amigos praças que às vezes, lá na época, me ligavam. Pô, doutor, qual o crime tal? Eu falava, às vezes eu dava a minha opinião, mas eu falava, não bota no REDS. Porque a gente não pode se resguardar por isso, né? Verdade. Então, mas a gente dava um auxílio porque é muito difícil. Quem tá na ponta ali de madrugada, você tipificar uma conduta, sendo que você não é formado em direito, é muito difícil, não dá para exigir. Então, às vezes chega na delegacia, o praça acha que é uma coisa e é outra. Não por culpa dele, claro. Ele traz o fato pra gente. Eu falava, na dúvida, traga. Se não for, a gente solta aqui, não tem problema. Mas, na dúvida... Exatamente. Então, hoje você tá nessa área... É P5 que chama? Não, P5. P5 também é bacana, gente. P5 é... É o que, P5? P5 é... Como é que eu vou dizer? Deu branco aqui agora. Comunicação organizacional. Comunicação organizacional. É aquela que mexe com o Instagram, é aquela que é próxima da comunidade. A Polícia Militar ainda tem a TV PMMG Mirim? Tem. No YouTube? Tem. Eu já vi um tenente lá. Ontem, segunda, teve formatura do ProERD, inclusive. Legal. Legal demais. Cara, a gente tem que trabalhar. Muito programa bacana. A ProERD, a gente tem que trabalhar com isso, cara. A imprensa nossa, o perfil de Instagram da Polícia Civil melhorou muito. Sim. A Polícia Civil na época que eu entrei, a parte de comunicação era um pouco precária. Melhorou absurdamente. Nossa, quem tá lá hoje, os parabéns, o pessoal é muito bacana. Porque a gente tem que mostrar para a população o que a gente faz. Exatamente. Porque é muito fácil aquela câmerazinha de canto, pegar um PM dando um tapa, pegar um policial civil dando um chute. Exatamente. Mas na hora de apresentar um bom trabalho, né? Teve uma militar, eu lembro, não lembro qual que é, acho que era sargento. Rapaz, ela deu de mamar para uma criança. Ela estava amamentando. Viralizou essa foto. Você lembra? E a menina, foto, esse vídeo. alguém, não sei se a mulher foi presa, mas deu um problema. Tinha um recém-nascido lá. Cara, levou para um canto e deu de mamar, bicho. É bacana. Ou seja, a gente tem umas joias na polícia, que eu costumo falar, né? Mas às vezes passa batido. Porque a impressão que eu tenho é que algumas mídias, não vou aqui também generalizar, gostam de mostrar o que está errado. Somente o lado negativo. Só o que está errado. Exatamente. Isso é um dos motivos pelo qual a gente criou esse podcast. É para a gente trazer pessoas de instituições, a gente quer trazer de todas, para falar bem. O lado bom da polícia, o lado humano da polícia. Que realmente se preocupa com
a população. Pergunta direta que não quer calar. Oficial também vai pra rua, dá cana, como é que é? Normal. Normal, né? Normal, polícia, normal. polícia. Polícia. Esse folclore aí que não vai, que não existe, não... Não, vai sim. Vai pra rua, e muito. vai E muito. muito. Eu já vi muito tenente na rua, capitão. Muito, Major eu vejo Não, menos. eu já fui pra operação com o tenente lá em Venda Nova, na época eu tava na Dopcad. Legal. Eu não lembro se o capitão foi. O tenente eu lembro dele. Na minha E o unidade... sobrenome era Dornelles. Por isso que eu... Não é, porque o Alcides, ele... Foi agora, É recente. agora, É, recente. agora da minha turma, da minha turma. É da sua Ele é da minha turma? turma. Ah, sim, Já sim. foi, inclusive, da minha sala. Ai, Já fez uma montanha comigo. montanha. Ah, então você também tem um curso de montanha. Tem, Como é tem que é esse curso de montanha? montanha? Curso de montanha a gente faz com o exército. Pra quem não sabe, galera, chega num PM na serra. rua, lá tá aqui, ó, montanha aquele brevezinho montanha, né? Isso, exatamente. Então agora Thaís vai contar o que é esse montanha. A gente faz na Serra da Piedade com o exército. E aí são alguns dias aí de imersão lá, escalando. Fica lá na serra. Nós é amarrações. Passa fome? Passa fome, não. É, sempre tem uma barrinha de cereal. Sempre tem um, sempre tem um negocinho ali. belisquinho, tem um normal, belisquinho normal. e tudo. Mas a gente aprende a ter resiliência, sabe? A gente aprende a superar as dificuldades, né? A ajudar o colega que às vezes não tá conseguindo. Então, assim, Ah, isso é bom demais, cara. essas atividades que a gente faz em grupo, elas são muito importantes, sabe? Pra gente começar a ter empatia com o outro. Porque às vezes a gente tá tanto no mundo do concurso aqui, ó. Só que quando a gente se insere na realidade do trabalho em grupo, a gente vê que tem muito mais coisa além da gente. Sim. A Cara, gente isso só que consegue você fazer fala- alguma coisa em equipe, ajudando o outro. É, isso aí é muito importante. Às vezes a gente vê muito individualismo, né? Seja pela hierarquia ou seja pela falta de empatia. Porque uma delegacia, você foi escrivã, delegado não faz nada sozinho, o investigador Zero. não faz nada, Zero. o escrivão não faz nada. Eu participei de uma investigação de homicídio, já contei que acho que umas 3 vezes. E não vou entrar em detalhes que o povo que ouve já sabe. Mas só para fomentar aqui a importância de cada um. Delegado, a escrivã brilhou, a Juliana do DHPP, investigadores, peritos criminais e médico legista. Teve até coleta de DNA debaixo da unha da mulher. Os 5 atores da Polícia Civil trabalharam e foram igualmente importantes para chegar ao final. E assim, o trabalho em equipe, bicho, não existe equipe, né? Não. Equipe. Exatamente. Bacana isso. Exatamente. Não sabia que o curso Montanha tinha também como finalidade a fomentar o trabalho em equipe. Bacana demais. Façam. E você tá em Muito Pedro bom. Leopoldo hoje. Hoje eu tô em Pedro Leopoldo. Eu tenho um grande amigo lá, Cabo Miller. Ah, o Miller. O Bom Miller. de serviço. Pra mim, o melhor. Eu fui padrinho de casamento dele. É mesmo? Fala Conheceu de lá, mim. em PL? Conheci lá e eu vi que ele era muito bom. Eu lembro uma vez eu tava atrás de um traficante que tinha matado um garoto ali na Comendador, bem aquela principal. Bem no O centro. garoto tinha 18 anos e matou um de 15. Nossa. Na frente da casa da ex-prefeita na época. Aí a gente, né, filmagem, descobrimos quem era o cara. E esse eu tava começando a ficar amigo que na época era soldado. Na hora ele me ligou, doutor, já sei onde é que ele tá. Tá na casa de fulano de tal. Cheguei lá, tava lá o cara. Ainda aprendi 2 traficantes com uma arma de fogo. Aí liguei pro Serviço Miller. completo. Falei, porra, Miller, valeu. Miller é Ele é padrão. uma das melhores prisões que eu já participei na vida. O Miller tava comigo. A gente estava fazendo um grampo de uns traficantes de 7 Lagoas, Matozinhos e Pedro Leopoldo. Foram 13 traficantes no total que a gente prendeu lá em Pedro Leopoldo. E teve uma troca de tiro com alguns investigadores lá de Pedro Leopoldo. Aí os caras correram pro meio do mato. Entre Pedro Leopoldo e Matozinhos tem ali como é que chama? Panela de pedra. Panela de pedra. O cara Esse meteu o restaurante é carro top, ali. viu? Aí o Miller, Sargento Moisés, que eu acho que já aposentou. E a gente fez a despedida dele... Foi ontem. Acho que foi ontem. Foi cara, ontem. eu fui pescar tá com indo pra eles reserva. uma vez. Tá indo pra reserva. Cara, o Moisés é muito top. Eles foram junto com a Roca no mato pra cá. A gente por outro lado. O investigador lá na base acompanhando os traficantes no grampo. Liguei pro Pegasus da PM, que chegou lá com a luz. 5 horas e meia de perseguição. Meu celular acabando a bateria, eu louco já pra lá e pra cá, bati numa casa, falei, tem carregador? Eu tô no meio de uma perseguição. Quando eu ia entrar, cara, o Miller me liga, doutor,
Tá na mão. Eu tô arrepiando, cara. Cara, Que essa foi foda. uma das melhores prisões da minha vida. E assim, o momento auge foi o telefonema Bom. do Miller falando, tá na mão. Pegaram os 3 no meio do mato, o cara tava com uma 9mm, que ele atirou na Polícia Civil, e o cara ficou preso um bom tempo. É emoção. Ele era um traficantezão lá de Sete Lagoas, que fornecia droga. A mulher dele foi presa também, a gente pegou todo mundo no grampo. Cara, foi uma... Top. Não sei te falar se foi a melhor, mas uma das melhores. Foi aquela emoção, cara. De no Adrenalina. final, cara, todo mundo, gente pra caramba, fechando. E a satisfação de prender. A satisfação Bacana. de prender. É muito E assim, bom. tentaram dar fuga, os carros entravam, a gente já metia a arma na cara, os caras já metiam embora, já ia embora, e foi o telefonema do Miller que... Vou falar com o Miller. Fala com ele, tem que falar pra ele assistir. Ô, Miller, tem que assistir esse Assista. episódio, pô. Eu tô devendo um show pra ele há um tempo. A filhinha dele já nasceu, eu não consegui ir lá até hoje. Mas aí, Tá Thaís. bom demais. Vai seguir carreira na PM? Pretendo. Virar coronel? Pretendo. Já pensou Thaís é Thaís, nova, comandante-geral da PM? Imagina só. Caramba. Imagina, gente. Quem sabe um dia fazer uma operação conjunta com a Thaís, hein? Uai, vamos fazer. Com certeza. Pedro Leopoldo lá. Cara, eu tenho muita lembrança boa de Pedro Leopoldo. Pedro cara. Leopoldo. Eu sinto falta. Foi minha primeira cidade, né? Primeira cidade, a gente verdade. nunca esquece. E depois você foi pro ligação, plantão, né? Depois plantão, aí de lá BH e rodei BH. Eu já não para quieto mais. Ah, não, fraudes, homicídios. Hoje eu tô na Secretaria de Segurança e lá é uma área integrada onde eu tô. Tem um tenente que é a Montanha. A gente fica brincando, já chego lá, Montanha, ele para frente, para o alto. Para frente, para o alto, Todo dia eu Montanha. chego ali, gente boa demais. Bacana. E essa experiência com outras instituições é muito boa, né? É muito bom. Quando eu estava em Pedro Leopoldo, a relação era muito boa. Tinha o Major Nilson ou Newton. Acredito que ele era comandante lá à época. Era gente comandante boa lá à demais. Então a galera de Pedro Leopoldo, os PMs são muito bons, cara. Thaís, só mais uma dúvida que acho que eu tô fazendo o papel aqui do ouvinte ou da pessoa que tá assistindo em casa, Querendo que tem fazer dúvida. pergunta. Aqui, né? Mas o que é aquilo? Exatamente. Como que é a jornada da Polícia Militar, né? A gente tá quase caminhando pro final ali, só pra gente entender, porque eu acredito que tem muitas pessoas aí que estão querendo ingressar na carreira, às vezes pensam na Polícia Militar, Polícia Civil. Aproveitando que você está aqui, como é que é a jornada do policial militar? Existe a jornada de plantão, não, né? Mas a escala de trabalho, como é que é isso? Eu consigo ter uma escala de 8 horas diária ou não? São escalas maiores? Como é que funciona isso? Questão de folga? Depende do tipo de serviço que ele vai realizar, né? Pode ser que ele esteja numa viatura diária, né? RP. Pode ser que ele esteja numa POP. Pode ser que ele esteja numa sessão administrativa, que aí é o horário administrativo. Aí depende do que ele vai estar, do serviço que ele vai estar executando. Então tem várias situações. Tem várias escalas. Compensação de horários, porque infelizmente a Polícia Civil acaba que não dá vazão ao trabalho da PM e fica aquelas filas no plantão e muitos passam do horário. Como é que funciona Geralmente isso? a gente tenta compensar, né? Juntar essas horas que cederam e conceder um dia de folga para o militar. Então isso é normal. Você é Porque eu responsável fico por com isso pena hoje, do né? Ou não? militar, cara. Cada comandante de pelotão, Hum. ele vai controlando essa questão de carga horária de cada militar. E aí, quando dá aquela quantidade, ele defere o dia de folga dele. Ah, que bom. Porque assim, chegava no plantão, os caras, você via na cara do militar, o cara lá sentado dormindo. Há horas. E eu sempre chegava lá, pô, irmão, tô acabando, tô fazendo aqui, pra dar uma satisfação, porque eu acho sacanagem, né, cara? Então, assim, aí eu ficava preocupado. E eu perguntava, você tem compensação? É a questão da empatia. É empatia. Porque tem gente que não tá nem aí. Tá nem aí. Se tá lá 12 horas, 24 Do horas. mesmo jeito que aí o policial militar tá esperando. A gente também não gosta de esperar uma audiência. Você vai Exatamente. Médico. Quem gosta de chegar no médico 8 horas da manhã, você atende 2 horas da tarde? Cara? Exatamente. E vai falar Então, que não é a normal? questão do respeito ao próximo isso, é que claro. tá acontecendo isso. Informar a pessoa, pra ela saber do que tá acontecendo, né? E lá no plantão de Vespasiano, um escrivão só. A Thaís ficava sozinha. Um escrivão. Era tenso. Às vezes eu com o Cristiano, que é o escrivão, falo, Cristiano, pega esse flagrante sozinho, que eu pego esse sozinho, pra poder Pra já... fazer de 2 em 2. De 2 em 2, pra poder agilizar. Mas mesmo assim, ficava fila... Tinha dia que era punk, né? Não dá, cara, não dá. E assim, o que é preciso é que a gente tenha mais concurso para a Polícia Civil para dar vazão, que a Polícia Militar tá dando cana toda hora. Sim. Trabalhando bem.
E uma coisa interessante, fala pro povo aí também, que eu achei muito legal, que é recente, são aquelas bases móveis. Em BH, a gente vê aquelas vans. Algumas cidades, sim. Algumas cidades Quando é que surgiu isso? Isso aí conseguiu capilarizar mais ainda, né? A PM que tem a base móvel e as motos, né? Exatamente. Como é que funciona Na verdade, isso? surgiu, né, ao longo dos anos aí, surgiu foram feitos vários estudos e demonstrou que a polícia ela tem que ser amiga da sociedade. Ela tem que estar próximo da sociedade. E não aquartelada. O grande espelho disso, eu acho que é a Koban, né? Lá do Japão, né? A polícia japonesa. Exatamente. Pô, sabia disso não. Exatamente. A polícia comunitária mesmo bebe muito na Koban do Japão. E tem gente lá que faz... que a casa dele é uma sede onde que ele até recebe telefonema e tudo. A esposa às vezes ajuda. Ó. Aí, voltando pro Brasil, a polícia quartelada, ela caiu em desuso, né? Então, viu a necessidade da polícia próxima à comunidade. Então, foram instaladas as bases e elas são referências. Sim. O bairro que tem uma base comunitária, a base é referência, é sensação de segurança. Sim. Quando eu tô andando na rua armado, né? É tenso o tempo todo. Exatamente. Olha retrovisor. Quando eu vejo uma viatura, eu falo, relaxa. Pronto, agora eu posso... Não preciso olhar retrovisor porque vagabundo não vai vir com uma viatura caracterizada da PM. Tem que ser suicida, né? Ela previne o crime, ela causa sensação de segurança, Isso. ela aproxima a comunidade da polícia, ela tem várias funções. Até para conseguir informações, né, cara? Exatamente. Quando a gente... Lá em Pedro Leopoldo, eu falava na rádio. Gente, liga pra cá. Né? Liga, não precisa identificar, não me traga informações. Lá tem o bairro da Lua. Tinha um cara que me ligava, hoje eu sou Rafael, tá? Depois, não, hoje eu sou Paulo. Passou um tempo, ele foi lá me conhecer. Me dava excelentes informações do bairro da Lua. Então, quando você se aproxima da população, ela se aproxima da gente, isso é física. Sim. E ela te traz informações. Ação e reação. Porque a população são os olhos da polícia. A gente não consegue estar em todos os lugares. Aquela polícia tradicional, né, distante... É isso. Aquela opressora, isso aí já caiu em desuso há muito tempo. Com certeza. E a polícia está se tornando muito mais uma polícia cidadã. Aí, mais uma vez, eu falo. Aí, mas e aquele vídeo no PM dando um tapa? Primeiro, por que ele deu aquele tapa? A gente nunca sabe, né? Porque a filmagem é só o tapa. A gente só vê um lado da história, né? A cuspida na cara, o chute. Uma vez em São Paulo agora, uns 4, 5 caras avançando pra cima de um PM. Pô. Exatamente. Então, assim, e outra, a polícia... ela pode fazer o uso legal da força. Exato. Ela pode fazer o uso legal da força. Se não puder, então, o policial que está ali quebrando a resistência de alguém, está se defendendo, está fazendo aí a defesa de um terceiro, ele faz o uso legítimo da força. Então, a gente tem que analisar o contexto, às vezes, de uma imagem solta, né? Com certeza. Que aparece. Exatamente. Thaís, infelizmente, a gente está chegando no final. Eu acho que a gente podia ficar aqui muito mais tempo. Eu sempre falo isso, né? Mas é porque realmente tem muito assunto. Muito né, gente? assunto. Se deixar... eu ainda tenho muita coisa para perguntar. E eu tenho curiosidade, curioso, né? Sabe? Eu ficava nos plantões, eu fumava meu cigarrinho de palha e parei de fumar. Mas eu ficava lá nos plantões em Vespasiano e também em BH. Eu adorava ficar conversando com os militares. Trocar ideia. Como é que era, sei o quê? Você lembra que a gente ficava lá? Eu gostava, porque assim, cara, você conhecer a outra instituição te faz entender melhor todo o contexto, a gente não pode ficar na nossa bolha. Exatamente. Né? E então hoje a Thaís tem o privilégio de ver de dentro o outro lado. Né? Às vezes o policial federal, o guarda municipal que está crescendo, policial penal que já mudou a nomenclatura. Eu trabalho com policiais penais hoje e eu vejo uma realidade que eu desconhecia completamente, cara. Então esse intercâmbio, a integração... E hoje o nosso secretário de segurança, o Dr. Rogério Greco, a palavra de ordem lá é integração. Cara, até aproveitando isso, perguntar para Thaís, você que está hoje na Polícia Militar, veio da Polícia Civil, o que você enxerga assim, de futuro, pensando num trabalho integrado dessas instituições, né? Que desde que eu me entendo como policial, vem se batendo nessa tecla, e eu acredito que hoje está muito mais... introduzido na mentalidade do policial essa ideia de integração. Mas como é que você vê isso? Já tendo estado na Polícia Civil, hoje na Polícia Militar, o que você almeja de futuro dentro dessa perspectiva? Olha, as duas atividades, né, elas podem ser integradas, são diferentes, se complementam. Sim.
Todo mundo fala assim, mas você sentiu muita diferença? É completamente diferente. São 2 atividades completamente diferentes. Os 2 serviços, eles se encontram num determinado momento, numa determinada hora, mas são completamente diferentes. A integração, ela é consequência, né, de um serviço que é feito anteriormente pela Polícia Militar, vai chegar na Polícia Civil, né, vai integrar aqueles 2, né, aquelas 2 atividades ali e vai chegar num denominador comum. Sim. Né? Então, assim, a integração ela já está acontecendo. Ela já está acontecendo. Eu vejo. E a gente conversa com policiais que entraram na década de 90, eles falam Era uma guerra. Cara, naquela época Era uma saía guerra. faísca na rua. Saía faísca, não podia nem esbarrar um no outro que já dava problema. E hoje, cara, a gente convive muito bem. Sim. Principalmente na rua, que é o lugar onde pega fogo. As políticas, né, é o que eu sempre falo, é natural e é legítimo a instituição querer o seu crescimento institucional. Sim, eu acho que cada uma quer, né? Sim, através de leis, através de decisões judiciais, né, tá? Essa pendência do TCO, Polícia Civil, Polícia Militar, o STF vai decidir, não cabe a nós, cabe a eles decidir se é constitucional ou não, e no final, se for para um lado ou para o outro, que faça o melhor trabalho. Agora, o importante é a gente nunca pegar as brigas institucionais, brigas, né, e colocar na rua. Exatamente. Porque na rua, o inimigo é outro. O inimigo é outro. Na rua é onde que o bicho pega. É onde o bicho pega. Então, você tá o militar e o policial civil, tem que se unir. É onde a gente chega, o problema tá instalado. É isso aí. E a gente tem que chegar para resolver. É isso aí. A gente não pode chegar num lugar para causar um problema maior. A gente tem que Exato. chegar para resolver o problema. O inimigo é outro. O inimigo é outro. Tem problemas pontuais, a gente tem e vai continuar tendo, porque são pessoas. Pessoas são imperfeitas, tem ego, tem vaidade. Agora, a instituição não pode se colocar naquele problema pontual. Um policial civil estava num bar, um policial militar, começaram a discutir, um sacar um pro outro. Aí são pessoas que tiveram problemas pessoais. A instituição nunca pode ser colocada naquele problema. Com certeza. Exatamente. E o inimigo é outro. Exatamente. Thaís, te agradecer, assim, por você ter cedido esse tempo aqui pra gente, ter aceitado o convite de vir trocar essa experiência com a gente aqui. Se alguém quiser te acompanhar aí em rede social, Thaís aí que gosta de um crossfit, né, Thaís? Gosto. Eu canso só de ver. As Tem uma minhas menina que postagens. trabalha comigo também, bicho. Cara, eu fico assim, caraca, como é que você consegue? Eu tô mochiba pra caralho. A Thaís, ela tenho que curte o voltar a crossfit, malhar. ela bota lá, carregando peso, puxando o peso do corpo. Há é um muito negócio... tempo, né, Thaís? Tem um tempinho bom já. Tem bom tempo de crossfit, Tem cara. alguns. Cara, isso é saúde, isso é vida. né? Exatamente. Você tá certo, eu tô errado. Eu tenho que me espelhar em você. Mas se alguém quiser aí acompanhar a Thaís, rede social... É o @ThaísAlves _Silva. Thaís com H. É aberta ou Não, é fechado. é fechado? É fechado. então não sei se consegue, né? Mas aí você escolhe quem que você quiser que bote. Eu tenho duas, né? Que eu sempre falo aqui, uma fechada e uma aberta. Eu também Aberta, entra qualquer um. Então, a gente evita botar a nossa intimidade, né? Porque é complicado. A gente nunca sabe quem tá seguindo a gente. Mas Verdade. no Tem início, a gente minha tem que tomar um esposa- cuidado Tem muito fake. Eu conversava com a minha esposa no início, olha, não é questão de... Ela entende completamente e tal, porque meu filho, de vez em quando, eu boto uma coisinha ou outra. Eu sou papai coruja, né? E ele Meu é uma filho é gracinha. bonitão, igual o pai, cara. Ah, não. Aí você tá Pô, tirando, pô. Só não pode puxar essa napa de tubarão aqui, mas o resto... Mas aí a gente fica, né, naquele negócio. Só acho que puxou a mãe, né? Puxou a mãe, mas a mãe é linda, né? Mas aí, ó, quem quiser seguir Thaís Alves _Silva, lá no Instagram. Quem quiser me seguir no Instagram, minha rede social lá é @GabrielFonsecaDelta. E o Daniel... @prof.danielbuch é meu perfil de professor, e quem quiser conhecer o Clube Penal tem o @Clube Penal com algumas aulas gratuitas, e quem quiser ser assinante do Clube Penal, www.clubepenal.com.br, que é um curso de direito penal. No mais, inscreva-se aí no canal do YouTube do DeltaCast, siga a gente no Spotify, nos outros agregadores, compartilhe o episódio, assista aí mais de uma vez, 2, 3, manda pra família, pro Manda. vizinho, grupo de WhatsApp,
Compartilha aí, beleza? Rapaz, hoje recebi uma mensagem de um cara, mandei nos grupos aqui o podcast É e a isso galera aí. tá curtindo. É isso aí. Inscreva, dá o joinha. Joinha. Exatamente, joinha, tudo aí, comentário, peça aí, eu quero que vocês entrevistem, sei lá, o Bolsonaro. Tô brincando. Aí é foda. Entrevista juiz, Botar advogado. política no meio dá problema. Tô brincando. Mas assim, advogado, juiz, policial, tem um cara que trabalha comigo aqui que é foda, que tem muita coisa boa pra contar. Deixa no comentário, manda pra gente. Você quer algum assunto específico? Bota no comentário, a gente tá sempre ali lendo comentário. Por falar em política, né, Gabriel? Eu falo isso nas minhas aulas. Tudo que a gente fala, que a gente critica, que a gente fala bem, então não tem nenhum cunho político. Não, zero. A questão é só enaltecer o que é bom e falar mal do que é ruim, né? Então, exatamente. não tem nada de político para não ter problema. Cada um pensa no que quiser, vote em quem quiser. Exatamente, não é a gente que vai determinar. Tá louco? Nada, não. Eu vou entrar nessa briga? Zero. Gente, obrigado, Thaís, mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigada aí pelo Prazerzaço. convite. Foi um prazer reencontrá-los. Vamos ver se a gente se reencontra mais vezes. Exatamente. A gente trabalha junto aí, vai fazer um monte de coisa e some. Mas vamos tentar fazer outras coisas aí. E mande um abraço pros PMs de Pedro Leopoldo. Eu guardo um carinho muito grande por eles lá. E o Miller também, o Miller. O padrinho de casamento dele não encontrei mais. Pois é. Vou mandar um abraço pra todo mundo. Já vou falar dos casos. Bom demais. Aí é top. Galera, valeu. Aquele abraço. Até o próximo episódio. Boa!